Eu sou Francisca da Silva, mulher negra que carrego no corpo as marcas e a força dos meus ancestrais. Antes de começar minha história, quero saber: de que lugar, de que quebrada, de que cidade vocês estão me ouvindo? Comenta aí nos comentários. Deixe a sua reação, meu povo, para eu sentir sua energia. Minha jornada não é só minha. É de toda a resistência preta que veio antes de mim e que ainda vai ecoar depois. Vou contar como fui quebrada, mas não destruída. Como o samba do meu povo me levantou nos dias mais escuros. E como, no Mimsi Numzi, fim, a gente não só sobrevive, mas cria raízes e floresce. Mas antes me diz, você aí, de qual canto desse Brasil, ou do mundo, está me escutando? Deixa o nome da sua cidade, seu bairro, seu ponto de luz. Essa história é nossa, e ela começa só quando a gente se encontra. Era uma vez uma menina que nasceu sob o signo da dor, mas carregava dentro de si o fogo de 1000 revoluções. Seu nome era Francisca, Francisca da Silva. Mas não a confunda com as outras, essa aqui era feita de cicatrizes e coragem, de lágrimas secas no rosto antes mesmo de aprender a andar. O mundo a recebeu com fome. Nasceu em um casebre de pau a pique, escondido nos becos do Rio de Janeiro, onde o cheiro de mingau ralo disputava espaço com o mofo das paredes. Seus pais, ex-escravos libertos pela lei do ventre livre, mal tinham como alimentar a si mesmos, quanto mais uma criança. A pobreza era uma faca cravada no peito da família, e Francisca cresceu ouvindo o ronco vazio de sua própria barriga. Mas a fome era só o começo. Quando completou 8 anos, seu pai, um homem quebrado pelo trabalho nas fazendas de café, decidiu que ela deveria se casar. Não por amor, nunca por amor, mas por um punhado de moedas e a promessa de menos uma boca para alimentar. O noivo? Um comerciante branco, velho o suficiente para ser seu avô, com mãos que já se estendiam para ela como garras. Francisca, mesmo criança, recusou. Não quero ele! Sussurrou tremendo. A resposta veio em forma de um tapa que a jogou contra o chão de terra batida. Você não tem escolha! Rugiu seu pai, os olhos injetados de desespero e raiva. Naquela noite, enquanto a lua cortava o céu, como uma faca prateada, Francisca foi expulsa de casa. Aos 8 anos, sozinha, com nada além de um vestido rotos e os pés descalços cheios de espinhos. A estrada a levou para longe, para um lugar ainda mais sombrio, o sítio do avô. Ele a recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Vai ficar comigo agora, menina, disse, a mão pesada no seu ombro. Aqui você vai aprender a obedecer. O que ele não disse, mas ela descobriria logo, é que obedecer significava coisas que nenhuma criança deveria conhecer. O sítio era um reino de silêncios pesados e toques roubados. À noite, quando o candeeiro se apagava, o avô vinha. Suas mãos eram ásperas como casca de árvore e seu hálito cheirava a cachaça barata. Francisca aprendeu a engolir o choro, a se fazer pequena, a desaparecer dentro de si mesma. Mas o corpo dela não era mais dela, e a cada noite ele provava isso. Anos se arrastaram. A menina virou moça, e a moça virou mãe, 3 vezes. 3 filhos concebidos na escuridão, frutos de homens que a embriagavam com pinga e promessas vazias antes de a empurrarem contra o chão. Ninguém a ajudou, ninguém a ouviu. Até que, um dia, seu pai apareceu no sítio. Ninguém sabe o que ele veio buscar. Talvez perdão, talvez esquecer o passado. Mas o que ele encontrou foi a verdade, escancarada nos olhos assustados da filha e nos sussurros dos vizinhos. Quando percebeu o que o próprio sangue havia feito, com Francisca, algo dentro dele estalou. A briga foi coisa de louco. Gritos que rasgaram o céu, facões reluzindo ao sol, sangue escorrendo na terra vermelha. O avô, velho mas ainda forte, rosnou ameaças. O pai, tomado por uma fúria cega, jurou vingança. Francisca assistiu tudo paralisada. E naquele momento ela soube. Era hora de fugir. Mas para onde vai uma mulher que o mundo inteiro tratou como lixo? A noite engoliu Francisca quando ela correu. Não levava quase nada. Um lenço amarrado com migalhas de pão, o bebê mais novo. Grudado no peito,
os outros dois agarrados às suas saias rasgadas. Seus pés sangravam nas pedras do caminho, mas o medo era maior que a dor. Medo do avô, medo do pai, medo dos homens que, como lobos, farejavam mulheres sozinhas. O Rio de Janeiro não perdoava. A cidade, cheia de luzes e cantos de embolada, escondia becos onde crianças sumiam e mulheres eram vendidas. Francisca dormiu em estábulos, escondida entre cavalos, com a mão tapando a boca dos filhos para que nenhum choro as denunciasse. Uma vez, um homem de cartola e bengala parou diante dela, olhou seus filhos famintos e sorriu. Eu te ajudo, disse, estendendo uma moeda, mas só se você vier sozinha. Ela recuou. Já conhecia esse tipo de ajuda. Os dias viraram meses, e Francisca aprendeu a arte cruel da sobrevivência. Lavava roupa por um prato de comida, catava restos no mercado, às vezes, quando a fome apertava demais, se deixava tocar por homens em troca de alguns trocados. Mas sempre, sempre com os olhos abertos e uma faca escondida nas dobras do vestido. Até que um dia, o avô a encontrou. Ele apareceu como um fantasma, no meio do mercado, os olhos injetados de ódio. Você acha que pode fugir de mim? Rosnou, agarrando seu braço com força de tenaz. Francisca não pensou. Chutou, cuspiu, gritou como uma fera encurralada. Os vizinhos olharam, mas ninguém moveu um dedo, até que uma pedra voou, depois outra. E, de repente, eram várias pedras batendo no velho, enquanto vozes de mulheres gritavam: Solta ela, seu demônio! Eram mulheres como ela. Escravas libertas, mães solteiras, prostitutas, todas marcadas pela vida, todas prontas para lutar. Naquele momento, Francisca entendeu. Ela não estava sozinha. Foi assim que nasceu a primeira semente da Casa das Margaridas, um refúgio escondido nos fundos de um cortiço, onde mulheres quebradas se reuniam para costurar, contar histórias e proteger umas às outras. Francisca, pela primeira vez, tinha um propósito maior que a própria dor. Mas o avô não esqueceria. Ele jurou vê-la morta, e homens como ele não descansam enquanto não cumprem suas promessas. A Casa das Margaridas não nasceu bonita. Era um barraco de madeira podre, encostado num morro onde o sol nem sempre chegava. O chão era de terra, o teto gotejava quando chovia, e o cheiro de mofo se misturava com o aroma das ervas que elas colhiam para fazer chá. Mas naquele lugar, pela primeira vez, Francisca sentiu algo que nunca conhecera. Segurança. Não era fácil. As mulheres que chegavam, algumas com olhos fundos de tanto chorar, outras com marcas de chicote nas costas, mal. Conseguiam falar no início? Francisca sabia como era. Ela as recebia em silêncio, oferecendo um banho quente e um pedaço de pão. Às vezes, só ficavam ali, encolhidas, até que uma delas quebrava e contava sua história. E que histórias! Maria, a costureira, fugira, de um senhor que a vendera para seus amigos depois que ela engravidou dele. Joana, jovem demais para ter tantas cicatrizes, fora jogada na rua pelo próprio pai quando se recusou a se casar com um homem que batia nela. E Antônia, a mais velha, do grupo, ainda sonhava em encontrar os filhos que lhe foram roubados no leilão de escravos. Francisca ouvia tudo. E então ensinava. Ninguém vai nos salvar. Ela dizia, enquanto mostravam como fazer pomadas para feridas ou como esconder facas nas dobras dos vestidos. Mas se a gente se unir, eles não nos quebram. Aos poucos, a casa foi se enchendo de vida. As crianças brincavam num canto. As mulheres bordavam panos para vender, e à noite, quando o medo batia à porta, elas cantavam juntas, canções de dor, sim, mas também de revolta. Mas o perigo não tinha ido embora. O avô de Francisca não esquecera. Vizinhos diziam que ele andava perguntando por uma negra insolente com 3 bastardos. Homens de cartola e revólver no coldre apareciam de vez em quando, olhando demais para o barraco. Francisca sabia. Ele estava chegando. Perto. Foi numa tarde chuvosa que o destino bateu à porta. Um homem alto, de ombros largos e mãos calejadas, parou diante da casa. Não era o avô. Nenhum cliente. Era Rubens.
Ele não trouxe presentes nem promessas. Trouxe um saco de feijão e um olhar que não desviava dos olhos dela. Ouvi falar que aqui acolhem quem precisa, disse a voz grave. Eu não preciso de abrigo, mas posso ajudar a proteger vocês. Francisca desconfiou. Todos os homens em sua vida haviam cobrado um preço por ajuda. Por que você faria isso? Ele abaixou a cabeça, como se carregasse um peso invisível. Porque minha irmã não teve um lugar como este quando precisou. E, naquele momento, Francisca viu algo raro nos olhos dele. Honra. A chuva caía pesada na noite em que Rubens apareceu pela primeira vez na casa das Margaridas. Seu contorno se destacava contra a névoa úmida que subia do chão de terra batida. Um vulto sólido e silencioso, parado diante da porta sem bater. Francisca, que estava no canto escuro amamentando a caçula, sentiu os músculos se tensionarem antes mesmo de erguer os olhos. Instinto de sobrevivente. Todo passo masculino naquele beco era uma ameaça em potencial, um perigo que podia vir, disfarçado de ajuda ou mesmo de indiferença. Mas quando ele falou, a voz não veio carregada das cantadas falsamente doces ou das ordens brutas que ela conhecia tão bem. Foi apenas um tom baixo, rouco de quem falava pouco. Precisam de lenha seca? Francisca estudou aquele rosto iluminado, por lamparinas trêmulas, rugas profundas cavadas mais por mágoas que por anos, olhos que não desviavam mas também não invadiam, mãos calejadas segurando um saco de estopa pingando água. Não damos nada em troca! Ela rosnou puxando o bebê mais perto do peito. Rubens apenas assentiu, deixando o pacote no limiar antes de virar as costas. Só quando seus passos se perderam no barulho da chuva é que ela se aproximou, desamarrando, o embrulho com desconfiança. Dentro, não apenas lenha. Havia um punhado de velas, um pedaço de sabão e, escondido sob tudo, um pequeno saco de farinha. Presente estranho para quem não pedia nada. Nos dias seguintes, ele voltou. Sempre ao cair da tarde, sempre com algo necessário que ninguém precisava mendigar. Um cesto de carvão, um cobertor remendado mas limpo, remédios caseiros para a tosse das crianças. Nunca entrava, nunca tentava conversar além do necessário. Até que uma tarde, quando Francisca estava no quintal lavando roupas, ouviu vozes alteradas vindo da frente da casa. O coração gelou quando reconheceu a voz do avô, embriagada e furiosa. Cadê aquela putinha ingrata? Ela me deve respeito! Seus dedos se fecharam em torno do sabão de cinzas, preparando-se para o pior. Mas antes que pudesse se mover, ouviu a resposta de Rubens, calma como água parada. A senhora se enganou. Aqui só moram mulheres decentes. Vá embora antes que eu chame quem não vai gostar da sua cara perto de crianças. O silêncio que se seguiu foi mais assustador que os gritos. Quando Francisca espreitou pela fresta da janela, viu o avô recuando, a boca torcida em um rosnado, mas recuando. Rubens permaneceu plantado como uma árvore antiga, até que o velho desaparecesse na esquina. Só então seus ombros desceram um pouco, revelando a tensão que mantivera escondida. Naquela noite, pela primeira vez, Francisca deixou um prato de angu com feijão do lado de fora da porta, ainda fumegante. As semanas se arrastaram em uma nova rotina. Rubens aparecia para fazer concertos, para afastar homens indesejados, para carregar água do poço mais distante, mas mais limpo. Nunca tocava em nenhuma das mulheres, nem mesmo nos cotovelos acidentais. Até as crianças, que no início se escondiam atrás das saias das mães, começaram a chamá-lo de tio Ben. Francisca observava tudo com olhos afiados, esperando a máscara cair. Um dia, ele ia querer algo. Todos queriam. A verdade veio em uma manhã de sol forte, quando ela o encontrou curvado sobre o riacho atrás da casa, lavando com cuidado um retrato desbotado. A imagem mostrava uma jovem negra de olhos tristes, sentada em uma cadeira que claramente não era sua. Sua irmã? Francisca perguntou antes que pudesse parar a si mesma. Rubens não se surpreendeu com sua presença, como se sempre soubesse, que ela observava. Minha irmã mais nova, vendida aos 12, morta aos 15. Ele não detalhou como, mas Francisca não precisou ouvir.
Conhecia bem as histórias que terminavam assim. Por isso você vem ajudar, ela murmurou. Ele ergueu os ombros, guardando a foto no bolso interno do casaco. Alguém tinha que fazer diferente. Naquela noite, enquanto as outras dormiam, Francisca ficou sentada na soleira da porta, olhando as estrelas que insistiam em brilhar apesar de tudo. Quando os passos familiares se aproximaram, ela não se moveu. Rubens parou a uma distância, respeitosa como sempre, mas desta vez foi ela quem estendeu a mão, não para dar algo, mas para receber. Vem, ela disse simplesmente. E pela primeira vez em 10 anos, deixou um homem cruzar o limiar sem medo. O vento noturno trazia o cheiro do rio misturado com o aroma das mangueiras maduras, quando Francisca e Rubens se sentaram pela primeira vez à mesma mesa, não como protetor e protegida, mas como dois sobreviventes que finalmente reconheciam um ao outro. A lamparina projetava sombras dançantes nas paredes de madeira, desenhando histórias não contadas no entrelaçar das luzes e escuridão. Ele trouxera café fresco, aquele verdadeiro, não a mistura de cevada que elas costumavam beber, e o aroma amargo enchia o pequeno cômodo como uma promessa. Francisca observou suas mãos enquanto ele despejava o líquido escuro nas canecas. Notou as cicatrizes nos dedos. Queimaduras de corda, reconheceu. Marcas de quem trabalhara duro desde menino. Você foi marinheiro, disse, não como pergunta. Rubens assentiu, deslizando uma caneca para ela. 10 anos nos saveiros do porto. Até que o dono do barco achou que eu olhava demais para sua filha. O silêncio que se seguiu foi confortável, preenchido apenas pelo ruído das folhas do bananeiro batendo contra a janela. Foi então que Maria, a mais jovem das residentes, irrompeu na sala com os olhos arregalados de terror. Tem homens lá fora, 2 com facões e aquele velho. O sangue pareceu congelar nas veias de Francisca. O avô voltara, e desta vez trouxera reforços. As crianças começaram a chorar no quarto ao fundo, despertadas pelo pânico que tomou conta da casa. Rubens levantou-se com uma calma que contrastava com a situação. Pega as crianças e as mulheres pelo fundo. Vão para o mato alto, ordenou, pegando o machado que usara para cortar lenha. Francisca, porém, não se moveu. Algo dentro dela, algo que fora pisoteado, silenciado, violado, finalmente rompeu a superfície. Não, ela disse, surpreendendo até a si mesma. Suas mãos, antes trêmulas, agora fechavam-se com determinação em torno do rolo de massa que estava sobre a mesa. Dessa vez, eu enfrento. Rubens olhou para ela, e em seus olhos, Francisca viu não dúvida, mas respeito. Ele acenou com a cabeça e foi até o baú no canto da sala, retirando 2 pedaços de ferro afiados que pareciam ter sido preparados para esse momento. Os gritos do lado de fora ficavam mais altos. Saiam, suas vadias! Hoje eu queimo esse antro de pecado! A voz do avô vinha carregada de ódio e cachaça. Francisca sentiu as pernas tremendo, mas não de medo. Era raiva, pura e antiga, fervendo em suas veias. Ela distribuiu os pedaços de ferro para Maria e Joana, que seguravam as armas improvisadas com mãos determinadas. Até Antônia, a mais velha, pegou um tacho de ferro pesado. Rubens posicionou-se ao lado de Francisca, seu corpo largo bloqueando parcialmente a porta. Quando eu der o sinal, sussurrou ela para as mulheres, gritamos todas juntas, gritamos como se fôssemos 1000. A porta estremeceu sob o primeiro golpe, depois outro. Na terceira investida, a madeira rachou. Foi então que Francisca deu o sinal. O grito que saiu daquelas mulheres ecoou como o rugido de uma fera ferida, tão potente que os agressores recuaram por um instante. Foi o suficiente. Elas avançaram como uma só, armas reluzindo à luz fraca das estrelas. Francisca viu o rosto do avô se contorcer em surpresa quando ela surgiu na porta. Não mais a menina assustada, mas uma mulher feita de fúria e determinação. Você não me toca mais, ela rosnou, erguendo seu pedaço de ferro. Nenhum de vocês toca em nenhuma de nós nunca mais. Os homens hesitaram. Não era o que esperavam, não medo, não submissão, mas resistência organizada. O avô bufou, embriagado e furioso, mas seus companheiros trocaram olhares incertos. A matemática da violência mudara.
Agora eles eram 3 contra uma casa cheia de mulheres armadas e um ex-marinheiro com um machado. Foi Rubens quem quebrou o impasse, avançando um passo à frente com uma expressão que prometia violência. Amanhã todo o morro vai saber que 3 homens vieram. De noite tentar matar mulheres e crianças, disse em voz baixa e perigosa. Quem vai querer fazer negócio com covardes assim? O silêncio pesou no ar úmido. Então, com um último olhar de ódio, o avô cuspiu no chão e recuou, arrastando os comparsas consigo. As mulheres permaneceram imóveis até que os passos se perderam na escuridão. Só então o tremor veio, não de medo, mas da adrenalina da primeira vitória incontestável. Francisca sentiu as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Rubens colocou uma mão firme em seu ombro, e ela cobriu-a com a sua, enquanto as outras mulheres se reuniam ao redor, respirando pesadamente, ainda segurando suas armas improvisadas. Naquele momento, sob as mesmas estrelas que testemunharam tanto sofrimento, algo novo nascia. Não apenas segurança, mas soberania. E Francisca percebeu que nunca mais seria a mesma. A madrugada chegou devagar, como se o tempo também estivesse se recuperando do susto. As crianças, exaustas pelo medo e pela adrenalina, adormeceram nos colchões empilhados no canto mais seguro da casa, envoltas nos braços das mães. Francisca permaneceu acordada, sentada à mesa de madeira gasta, os dedos ainda tremendo de vez em quando ao redor da caneca de café frio. Rubens ficou do outro lado, os olhos pesados de cansaço, mas o corpo ainda tenso, como se esperasse outro ataque. A qualquer momento, ela olhou para ele no silêncio que se instalou entre eles. Um silêncio que já não era de desconfiança, mas de cumplicidade. Por que você ficou? A pergunta saiu baixa, quase um sussurro. Rubens ergueu os olhos, escuros e profundos como o rio em noite sem lua. Porque alguém tinha que ficar. Francisca balançou a cabeça. Não é resposta suficiente. Homens como você não ficam. Eles vão embora. Eles tomam. Eles quebram. Ele respirou fundo, como se carregasse um peso nas costas. Minha irmã não teve quem ficasse por ela. Uma pausa. Eu não posso mudar o passado, mas posso tentar mudar o agora. Ela estudou seu rosto, procurando mentiras, armadilhas, segundas intenções. Mas só encontrou cansaço e uma honestidade crua que doía de tão rara. Foi então que o bebê chorou no quarto ao fundo. Francisca se levantou, mas Rubens já estava em pé. Eu vou. Ela quase protestou, mas algo na expressão dele a fez ficar quieta. Ele voltou minutos depois com a pequena Ana nos braços, embalando-a com uma delicadeza que Francisca nunca vira em homem algum. A criança se acalmou quase imediatamente, os olhinhos pesados de sono fechando de novo, enquanto ele cantarolava uma antiga cantiga de ninar. Francisca sentiu algo estranho no peito, uma pontada quente, quase dolorida. Onde você aprendeu a fazer isso? Ele não respondeu de imediato, continuando a balançar a criança suavemente. Minha mãe morreu cedo. Cuidei da minha irmã desde que ela nasceu. Uma sombra passou por seu rosto. Até o dia que me separaram dela. Francisca não perguntou, mas sabia demais sobre esse tipo de dor. Quando o sol começou a clarear o céu, Rubens ainda estava lá, sentado à mesa, vigilante. Francisca, que nunca confiara em homem o suficiente para dormir perto de um, descobriu que seus olhos se fechavam, contra sua vontade. O último pensamento que teve antes de adormecer foi que pela primeira vez em anos ela não estava com medo. O verão chegou com seu fôlego de fogo, secando os poços e encurtando os ânimos. Na casa das Margaridas, porém, a vida florescia, contra todas as expectativas. As mulheres haviam transformado o terreno baldio ao lado num pequeno pomar. Abóboras, feijão de corda e pés de mandioca cresciam teimosos entre as pedras. As crianças, antes magras e silenciosas, agora corriam, descalças pelo terreiro, seus risos ecoando como cantigas esquecidas. Rubens tornara-se parte da paisagem. Trabalhava de sol a sol, construindo um novo dormitório com tábuas de demolição que trazia do porto. Francisca o observava às vezes, sem que ele percebesse. Via o suor escorrendo em seu rosto enquanto martelava pregos, os músculos das costas tensionados sob a camisa puída. Nunca um homem lhe parecera tão
seguro. Foi numa dessas tardes que o destino bateu à porta mais uma vez. Antônia, sempre a primeira a perceber perigos, apareceu na soleira com os olhos arregalados. Tem um homem branco ali na curva, falando com o dono da venda. Sussurrou, os dedos, nodosos apertando o xale. Tá mostrando algo prateado na cintura. Francisca sentiu o sangue gelar nas veias. Sabia o que aquilo significava. Revólver. O avô decidira voltar, e desta vez trouxera a lei do metal fumegante. As mulheres se agruparam como galinhas diante do gavião. Maria começou a chorar baixinho, agarrando os filhos contra o peito. Francisca olhou para Rubens, que já empunhava o machado, seus olhos escuros faiscando. Pegue as crianças e vão pelo caminho do riacho, ele ordenou, a voz mais grave que o habitual. Francisca, porém, sacudiu a cabeça. Não, outra vez não vamos fugir de novo. Ela se virou para as mulheres, suas irmãs de armas, e viu o mesmo medo, mas também a mesma determinação. Joana já segurava o ferro de passar roupa, Antônia empunhava uma faca de cozinha. Até as meninas mais novas, de apenas 12 anos, apertavam pedras em suas mãos pequenas. O primeiro tiro veio como um trovão. A bala atravessou a porta de madeira, deixando um buraco limpo que deixou ver o lado de fora. O avô, mais velho e curvado, mas com os mesmos olhos de víbora, estava lá, flanqueado por 2 capangas. Um deles, um sujeito magro com cicatriz no queixo, recarregava o revólver com movimentos experientes. Última chance, Francisca! Rugiu o velho. Sai agora ou queimo tudinho com vocês dentro. Rubens fez um movimento para avançar, mas Francisca o deteve com um gesto. Algo dentro dela, algo que vinha crescendo desde a primeira noite em que ele trouxera lenha seca, finalmente se solidificou. Ela abriu a porta. Não com medo, não com submissão, mas com uma dignidade que fez até o homem armado hesitar. Atire então, vovô, disse, espalhando os braços. Mas saiba que cada vizinho que está espiando pelas frestas vai lembrar seu nome como o covarde que matou a própria sangue. O silêncio pesou. O avô bufou, seus olhos injetados saltando entre ela, as outras mulheres, e Rubens, que permanecia como uma sombra protetora atrás dela. Foi então que aconteceu o inesperado. O capanga mais novo, um rapaz que mal parecia ter 20 anos, baixou lentamente o revólver. Eu não vim para isso. Gaguejou recuando um passo. Ele disse que era só para assustar. O avô rosnou, tentando agarrar a arma, mas o segundo capanga, o de cicatriz, interveio. Chega, já envergonhou a família suficiente. Francisca quase não acreditou no que via. Os homens que vieram para destruí-las estavam agora discutindo entre si. O avô, vermelho de raiva, cuspiu no chão. Você não vale o chão que pisa! Gritou para ela antes de ser puxado para longe pelo mais jovem. Quando os passos se perderam no distance, Francisca percebeu que estava tremendo. Rubens estava ao seu lado em um instante, suas mãos grandes e quentes envolvendo as dela. Você foi incrível, ele murmurou, seus olhos escuros brilhando com algo que ela nunca vira antes. E ali, diante de todas as suas irmãs de luta, Francisca percebeu que não estava mais segurando apenas as mãos dele, estava segurando seu futuro. O cheiro de terra molhada após a primeira chuva do verão misturava-se com o aroma do café recém-coado no fogão a lenha. Francisca observava pela janela, enquanto as crianças brincavam no terreiro, suas risadas ecoando como sinos de vento. Do lado de fora, Rubens e alguns homens da comunidade, sim, agora havia homens bons que vinham ajudar, levantavam as paredes da nova oficina de costura. Madeira que fora lixo no porto, pregos tortos recuperados, tudo ganhava nova vida em suas mãos. Mas algo havia mudado dentro dela desde o confronto com o avô. Não era apenas a ausência do medo, era algo mais profundo, como se suas cicatrizes internas finalmente começassem a coçar, não de dor, mas de cura. Quando Rubens entrava na sala, ela não mais tensionava os ombros. Quando ele pegava as crianças no colo, ela não cerrava os punhos. E numa tarde quente, quando ele chegou, com as mãos sujas de tinta, após consertar o velho armário de Antônia,
Francisca, sem pensar, pegou um pano úmido e começou a limpá-las. O toque foi rápido, mas suficiente para fazer ambos congelarem. As mãos dele, grandes e calejadas, pareciam queimar sob seus dedos. Francisca olhou para cima e encontrou seus olhos, escuros, intensos, cheios de perguntas não feitas. Obrigado, ele murmurou, a voz mais rouca que o normal. Ela apenas assentiu, retirando as mãos como se tivessem sido queimadas. Mas aquele simples contato ecoou nela por dias. Foi Maria quem quebrou o silêncio não dito. Ele te ama, você sabe, disse certa noite enquanto ajudava Francisca a dobrar os panos. Francisca quase deixou cair a pilha de roupas. Não fale bobagem. Você vê como ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo? Maria sorriu, o rosto ainda marcado pelas cicatrizes do passado, mas os olhos cheios de vida, como se você fosse a única luz em um mundo escuro. Francisca quis negar, mas as palavras morreram em sua garganta, porque ela também olhava. Olhava quando ele ensinava seu filho mais velho a amarrar os cadarços. Olhava quando ele trazia flores silvestres para enfeitar a mesa, dizendo que eram para todas, mas colocando-as sempre perto do lugar onde ela se sentava. E então veio a noite que mudou tudo. Rubens chegou tarde do porto, o rosto sujo de fuligem, carregando um pequeno pacote embrulhado em pano. Para você, disse simplesmente, colocando-o na mesa antes de sair rápido, como se tivesse medo da reação. Dentro do embrulho estava um livro, velho, com a lombada gasta, mas intacto. Poemas escravos, dizia a capa desbotada. Francisca abriu-o com mãos trêmulas, encontrando uma dedicatória rabiscada na primeira página. Para F, que me ensinou que coragem também pode ser silenciosa. R. Ela passou a noite acordada, lendo à luz de uma vela, cada palavra ecoando em seu peito como um tambor distante. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia. Realmente havia. Na manhã seguinte, encontrou Rubens consertando a cerca do pomar. Ele não virou quando ela se aproximou, mas seus ombros se tensionaram. Eu não sei ler muito bem, Francisca admitiu, o livro apertado contra o peito. Ele finalmente se virou, os olhos escuros buscando os dela. Eu posso te ensinar, se você quiser. E ali, sob o sol da manhã que aquecia a terra úmida, Francisca deu o passo que nunca pensara ser capaz. Estendeu a mão e tocou seu rosto, sentindo a textura áspera da barba não feita, a marca de queimadura antiga na têmpora. Rubens prendeu a respiração, mas não se moveu, como se temesse assustá-la. Ensina, ela sussurrou, e quando ele sorriu, lento, trêmulo, como se não acreditasse no que estava acontecendo, Francisca sentiu algo novo brotar em seu peito. Algo que parecia muito com o primeiro verso do poema que lera na noite anterior. Liberdade não é só não ter dono, é dona de si tornar-se. O inverno chegou suave naquele ano, trazendo névoas matinais que envolviam a Casa das Margaridas como um véu protetor. Francisca acordava antes do amanhecer, seu corpo ainda gravitando em direção ao calor de Rubens, que agora dormia num catre ao lado do dela, perto o suficiente para proteger, respeitosamente distante. Mas naquela manhã, algo diferente a aguardava. Sobre a mesa de madeira, um envelope áspero repousava contra o bule de café. Para Francisca, lia a letra trêmula, claramente escrita por mãos não acostumadas ao papel. Dentro, uma folha dobrada com cuidado. Não sei escrever bonito como o livro, mas quero pedir você em casamento. Não hoje, não amanhã. Quando você disser que está pronta, se um dia disser, seu Rubens. O papel tremulou em suas mãos. Casamento. A palavra ecoou em sua mente como um sino distante. Ela nunca fora esposa, apenas propriedade, apenas vítima, apenas sobrevivente. A ideia de escolher, de dizer sim por vontade própria, parecia tão estranha quanto a liberdade havia parecido. Nos primeiros dias após a abolição, o cheiro de café queimando a fez perceber que estava parada ali há tempos, o coração batendo como asas de beija-flor. Quando a porta se abriu e Rubens entrou com lenha nova, seus olhos foram direto para o papel em sua mão.
Ele congelou, os braços ainda carregados de toras, a expressão se fechando como se esperasse uma recusa. Francisca abriu a boca, mas nenhum som saiu. Em vez disso, estendeu a mão, devagar, como se atravessasse um rio de memórias dolorosas, e tocou o rosto dele. A barba mal feita arranhou sua palma, o calor da pele queimou seus dedos. Preciso de tempo, ela sussurrou, sentindo o fôlego dele cortar-se. Rubens assentiu, os olhos escuros fixos nos dela. Leve todo o tempo que precisar, eu não vou a lugar nenhum. E assim, dia após dia, ela foi se acostumando com a ideia. Observava os casais na feira, os bons, os que dividiam o fardo com respeito, e começou a imaginar. Quando Rubens ensinava as crianças a ler na nova escolinha que construíram juntos, ela pensava, pai de verdade. Quando ele a defendia sem violência, apenas com palavras firmes, pensava, homem de verdade. Até que uma noite, após meses de silêncio sobre o assunto, Francisca fez algo que surpreendeu até a si mesma. Rubens estava consertando o banco da cozinha, a testa franzida de concentração, quando ela se aproximou. Sem palavra alguma, pegou o martelo de suas mãos e o substituiu por um novelo de lã vermelha. O mesmo tom do vestido que as mulheres usariam na festa da colheita. Preciso de um marido que saiba tricotar, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Para fazer agasalhos para as crianças no inverno. O martelo caiu no chão com um baque surdo. Rubens olhou para o novelo, depois para ela, os olhos úmidos na luz do lampião. Eu não sei, ele admitiu, a voz rouca. Francisca permitiu que um sorriso, pequeno, mas verdadeiro, surgisse em seus lábios. Eu ensino. E naquele instante, sem beijos dramáticos ou juras de amor, algo mais profundo que paixão nasceu entre eles. Parceria. As mulheres da casa descobriram na manhã seguinte, quando encontraram Rubens sentado no alpendre, suas mãos enormes desastradamente entrelaçando os fios vermelhos sob o olhar paciente de Francisca. Não houve anúncio, nem festa. Apenas o conhecimento silencioso de que uma nova era começava. Maria foi a primeira a entender. Com lágrimas nos olhos, começou a tecer um xale branco com a lã que guardara por anos. Antônia, sem comentários, trouxe do baú 2 copos de vidro fino, seu único tesouro da vida anterior. Até as crianças pareciam sentir, oferecendo a Rubens naquele dia, não o habitual tio Ben, mas um tímido seu pai, que fez o homem forte chorar em frente a todos. E assim, entre pontos de tricô e lições de alfabetização, entre noites de histórias compartilhadas e dias de trabalho duro, Francisca descobriu o amor mais surpreendente de todos, aquele que não toma, mas que se oferece, que não quebra, mas que costura, que não é gaiola, mas asas compartilhadas. O vento mudou naquela primavera, trazendo consigo não apenas o perfume das flores de laranjeira, mas também o cheiro de poeira e desespero de caravanas distantes. Eram mulheres que chegavam em grupos de 3, 4, às vezes uma família inteira. Retirantes fugindo da seca que transformara o Nordeste em um inferno de terra rachada. A casa das Margaridas, que antes abrigava 10, agora recebia 20, 30 almas famintas. Francisca observava da janela do pequeno escritório, que dividia com Rubens. Sim, agora dividia um quarto, uma cama, uma vida, enquanto mais uma carroça parava no portão. Uma mulher magra como um graveto desceu, carregando um bebê silencioso demais para ser saudável. Mais uma, murmurou Rubens, sua mão grande encontrando a dela num gesto automático de apoio. Francisca apertou seus dedos, sentindo o peso da decisão. Não podemos virar as costas. Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos escuros percorreram o pátio superlotado, as crianças dividindo um único pedaço de pão, as mulheres dormindo em turnos por falta de espaço. Se aceitarmos, mas não teremos comida para ninguém em 2 semanas. A verdade das palavras queimou como álcool em ferida aberta. Francisca virou-se para ele, a raiva subindo sem aviso. Então sugere o quê? Que escolhamos quem vive e quem morre na porta? O silêncio que se seguiu cortou como faca. Rubens soltou, sua mão devagar, muito devagar,
como se temesse assustar um animal selvagem. Estou sugerindo que precisamos de um plano, não de heroísmo que nos leve todos ao fundo. Foi a primeira briga de verdade. Francisca passou a noite no telheiro novo, enrolada num cobertor áspero, ouvindo o choro das recém-chegadas. Sabia, no fundo, que Rubens tinha razão. A casa estava no limite, mas sua alma, marcada pela fome e pelo abandono, se recusava a aceitar. O amanhecer a encontrou com os olhos secos e uma decisão no coração. Encontrou Rubens na horta, cavando como se o solo lhe devesse algo. Ele parou quando ela se aproximou, o suor escorrendo em sulcos pelo rosto. Desenterrei o baú do fundo, do quintal, ela disse sem preâmbulos. Tem as pratas que eu ganhei do seu avô. Rubens ergueu as sobrancelhas. Seu dote. Meu preço, corrigiu ela, a voz áspera. Vamos vender. Comprar mais terra ao lado. Plantar mais. Ele estudou seu rosto por um longo momento antes de assentir. E o colar? Aquele que sua mãe deixou? Francisca fechou os olhos, sentindo o peso imaginário da única herança que recebera. Um simples cordão com uma conta de vidro azul. Vende também. Quando ela abriu os olhos, Rubens estava mais perto, seu cheiro de terra e suor familiar, como casa. Não precisamos vender suas memórias, ele murmurou, tirando algo do bolso. Um embrulho de pano que ele abriu com cuidado para revelar 3 moedas de ouro. Meu pai me deu isso no leito de morte, para emergências. Francisca olhou para as moedas, depois para o homem à sua frente. Esse homem que guardara seu tesouro por anos, apenas para entregá-lo no momento certo. Juntamos, então, ela propôs, estendendo a mão. Ele pegou sua mão, mas não para. O aperto de acordo. Levou-a aos lábios, beijando as cicatrizes de trabalho com uma reverência que fez seu coração se contrair. Juntamos. A expansão começou naquela mesma semana. Rubens negociou com os vizinhos, Francisca organizou as mulheres em turnos de plantio e construção. As crianças, até as menores, ajudavam carregando água ou sementes. E quando a primeira colheita da nova terra chegou, mandioca, feijão, abóbora, fizeram uma festa que durou 3 dias. Na última noite, sob um céu estrelado que parecia sorrir, Francisca viu Maria ensinando uma jovem recém-chegada a ler. A moça, não mais velha, que 15. Tinha os olhos arregalados de espanto ao decifrar a primeira palavra. Mãe! Leu em voz trêmula, tocando as letras como se fossem sagradas. Foi então que Francisca percebeu, não estavam apenas construindo um abrigo. Estavam plantando uma revolução silenciosa, uma semente de futuro onde mulheres como ela não precisariam mais escolher entre a fome e a humilhação. Rubens apareceu, ao seu lado, oferecendo um copo de suco de maracujá fresco. O que foi? Perguntou, percebendo sua expressão. Francisca olhou para o pátio cheio de vida, para as crianças gordas de tanto comer, para as mulheres que agora sabiam ler suas próprias histórias. Estamos conseguindo, ela simplesmente disse. E quando ele sorriu, aquela coisa dentro dela, que um dia fora apenas um broto frágil de esperança, floresceu em algo indestrutível. O outono chegou tingindo as folhas de dourado, e com ele, a primeira turma de formandas da Escola das Margaridas. Francisca ajustou o xale branco que Maria tecera para ela anos atrás, o mesmo que usara no dia em que aceitara Rubens como marido, sem precisar dizer uma palavra. Agora, diante das 20 mulheres alinhadas no pátio principal, vestidas com vestidos simples mas limpos, ela sentiu as mãos tremerem. Não chore, sussurrou Rubens ao seu ouvido, sua presença sólida como sempre, atrás dela. Vão pensar que é fraca. Francisca sorriu, enxugando discretamente uma lágrima. Que pensem. Chorar também é coragem. E quando se virou para falar, sua voz ecoou clara como o sino da capela. Hoje não entregamos diplomas, entregamos armas. Fez uma pausa, deixando as palavras reverberarem. Armas de saber ler uma escritura para não ser enganada, de somar números para não ser roubada, de escrever seu próprio nome para nunca mais ser chamada de não-pessoa. Uma comoção percorreu as fileiras. Dona Antônia, agora com os cabelos totalmente brancos, assentiu gravemente.
Entre as formandas estava Joana, que chegara analfabeta e agora lia jornais em voz alta para as outras. Estava Clara, a costureira, que aprendera a calcular seus próprios preços. Estava até Rosa, a menina que os capangas do avô deixaram para morrer anos atrás, agora com 18 anos e olhos cheios de futuro. A cerimônia foi interrompida por um ruído de cavalos. Silêncio tenso caiu sobre todos quando um homem de terno desceu da carruagem. O mesmo advogado que anos antes tentara expulsá-las sob alegação de invasão. Dessa vez, porém, seu olhar não era de desdém, mas de respeito contido. Senhora Francisca da Silva, cumprimentou tirando o chapéu. Vim em nome da prefeitura. O senhor prefeito deseja oferecer reconhecimento oficial à sua escola. Murmúrio que se seguiu foi cortado pelo riso claro de uma criança. A pequena Ana, agora com 7 anos, correu para a frente. Vovó Fran, ele tá com medo de você! A tensão se quebrou como um feitiço. Até o advogado sorriu desconcertado. Francisca pegou Ana no colo antes de responder, sentindo o peso do momento. Diga ao prefeito que agradecemos, mas não precisamos de seu reconhecimento. Fez uma pausa, se dramática. Precisamos de sua assinatura nesse documento. Rubens, como combinado, avançou com a petição. Um pedido formal de titulação das terras em nome da Associação das Margaridas. O advogado leu rapidamente, os olhos arregalando-se. Isso é incomum. Assim como nós, respondeu Francisca, os olhos brilhando com uma luz que fez o homem recuar um passo. Ele assinou. Naquela noite, enquanto as mulheres dançavam ao redor da fogueira, Francisca e Rubens se afastaram para o velho banco sob a mangueira, o mesmo onde ele lhe entregara o livro de poemas anos atrás. Você sabia? Ela começou, observando as chamas à distância. Que quando cheguei aqui, pensei que seria só mais um lugar para morrer? Rubens pegou sua mão, agora enrugada pelo tempo e trabalho, mas ainda forte. E no lugar de morrer, você criou vida. Francisca olhou para o lugar que outrora fora um barraco no meio do nada. Agora uma comunidade vibrante, com casas de alvenaria, hortas fartas, crianças estudando. Maria, que um dia fora vendida como escrava, ensinando as mais jovens a bordar letras em panos. Viu Antônia, cujos filhos foram arrancados de seus braços, agora cercada de netos adotivos. Viu suas próprias cicatrizes refletidas e transformadas em algo maior. Fizemos! Ela corrigiu, apertando a mão de Rubens. E quando ele se inclinou para beijar sua testa, Francisca soube que sua história, cheia de dor, mas também de resistência, não terminaria com ela. Estava ali, nas cartilhas das crianças, nas sementes das hortas, nas mãos unidas das mulheres que aprenderam a ser donas de si. Como dizia seu poema favorito, liberdade não é ponto final, é verbo, é plantar, é durar. Eu, Francisca da Silva, que nasci sem dono e quase sem nome, hoje deixo minha marca não só na terra, mas na história. Essas mãos que um dia apanharam, hoje escrevem. Esse coração que quase parou de bater, hoje ensina outros a vencer. Rubens, meu amor de guerra e paz, me perguntou se me arrependia de algo. Respondi com a verdade que carrego como meu maior tesouro. Das cicatrizes não me arrependo. Foram elas que me ensinaram a costurar futuros. E agora, quando vejo nossas netas lendo livros que nós mesmos escrevemos, digo a todas as franciscas que ainda lutam por nascer. A liberdade? Ela não se ganha, planta-se.